com a leitura do livro que é O Espiritismo, de Allan Kardec, em formato de aula para vocês. Na aula passada a gente falou sobre os médiuns de efeitos físicos, né? E como é que é necessário ficar num ambiente escuro para poder ter esses efeitos físicos, né? Determinados efeitos físicos. E aí Kardec explicou que ela é necessária, por quê? Porque assim como os fenômenos químicos, né? Existem alguns fenômenos químicos que precisam de certos ambientes para serem reproduzidos, tanto é a mediunidade de efeitos físicos. Esses fenômenos precisam também de ter um determinado ambiente para serem reproduzidos. Por exemplo, eles dizem que quando você vai revelar uma foto, você precisa de um ambiente escuro, né? Para que essa foto seja revelada. Né? A maneira antiga de se revelar as fotos. Você tem que ter uma câmara escura com uma determinada luminosidade para a pessoa poder enxergar, né? Mas que não vá destruir a foto. E assim é como nos efeitos físicos, né? Nas materializações dos espíritos. Em alguns casos é necessário muita escuridão. Né? Ainda está sendo estudado como esses efeitos se realizam, como é que é possível os espíritos se materializarem. Né? A gente ainda não tem todo por completo o estudo de como se dá essa materialização, mas já tem muitas experiências que foram feitas e tem bastante material a respeito, se vocês quiserem ler. Eu aconselho vocês lerem Espíritos Decaídos Materializados, do Dr. Paulo César Fructuoso, né? Um livro muito bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que é necessário para ser médium, né? Para falar com um espírito. É um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Então você vai lá num médium porque você quer falar com a sua bisavó, e aí você vai lá e acha que o médium vai ser capaz de fazer essa ligação sua com a sua bisavó que faleceu já há sabe lá quantos anos. Não é bem assim que funciona, tá? Não existem médiums universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos, ok? Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados, tá? Qual médium que é o mais apropriado para determinado espírito. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar um pianista a tocar violino, supondo que, para saber música, pode ela tocar qualquer instrumento. Tá? Então, você não pode obrigar uma pianista a tocar o violino, assim como você não pode obrigar um médium a falar com um espírito que você queira, ok? Bom, sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros, sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Então você vai lá num médium, né, e pede para ele para você falar com a sua tataravó, e aparece um espírito lá, um médium, dizendo que é sua tataravó. Pode ser, como pode não ser. Ok? Então é muito difícil você achar que vai aparecer a sua tataravó. Ok? Isso é um achismo, isso é uma pretensão em querer obrigar as coisas a funcionarem da forma que você deseja. Bom, a assimilação fluídica algumas vezes, fluídica aqui, gente, vocês podem colocar também energética, tá? Ou química, de elementos químicos, de elementos de propriedades da matéria, da energia e tal. Você pode substituir pelo que você quiser. Eles usam a palavra fluido porque não tem outra melhor, tá? A assimilação fluídica é algumas vezes totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiums. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo, tá? Então você imagina só, né? Que você vai lá num médium, o médium é um médium sério, e você quer falar com a sua tataravó. E a sua tataravó está ali,
Só que o médium, ele não consegue ver. E é permitido que essa comunicação se dê. E o que acontece? Vem um intermediário para poder falar com o médium e poder explicar a situação da sua tataravó. Ok? Então imagina, um espírito intermediário que se combina com o fluido do médium lá. E aí ele fala pela sua tataravó com o médium. Então você tem a sua tataravó lá, o espírito que está ajudando a sua tataravó e está ajudando você a se comunicar com ela, e o médium. Então, antes de falar com ela, com a sua tataravó diretamente, você tem que falar com outras duas pessoas, com o médium, com o espírito que está com o médium e com a tataravó, sabe? Então, é possível, sim, mas tudo depende de determinados fatores que estejam em comunhão, tá? Bom, continuando. A assimilação fluídica, né? A gente já falou isso. Aí agora, isso tudo aqui que ele falou, da assimilação fluídica, é o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium, com que estão mais habituados. E também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. Por exemplo, sua tataravó quer falar com você e tem um médium lá, né, à disposição e que combina o fluido dela com o do médium. Mas a sua tataravó não conhece esse médium, então ela fica meio sem jeito também de falar, entendeu? Com uma pessoa que ela não conhece, sabe? Então pode levar um tempo, pode ser difícil, gente, tem várias dificuldades dentro das comunicações com os espíritos, tá bom? E lembrando, antes da gente fechar essa aula, que a gente sempre pode conversar diretamente com eles, tá? Se a gente conversar por meio da prece. Você pode não receber a resposta assim no seu ouvido, porque você não é médium, mas com certeza eles recebem a mensagem, ok? Disso vocês podem estar certos. Conversem com quem vocês quiserem conversar, da onde você quiser conversar, vivo, que esteja no plano físico, no plano astral, não interessa. Podem mandar mensagens, que essas mensagens vão chegar para eles, ok? Você pode não receber a resposta da forma na qual você quer receber, mas que você vai conseguir mandar a mensagem, vai. Esse é um circuito aberto, ninguém paga tarifa, ninguém paga nada, tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui. Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.